Sabe aquela sensação de estudar e estudar e no fim nada? Pois é, hoje a gente vai expor os maiores erros que, sem perceber, podem estar sabotando todo o seu progresso. E o melhor, vamos ver como consertar isso agora mesmo. Já se sentiu assim? Você se esforça, dedica horas, mas o resultado simplesmente não vem. É uma frustração enorme e super comum. A boa notícia é que isso não acontece por acaso. Existe um motivo bem claro para isso. Então, o nosso roteiro de hoje é bem direto. A gente começa com a ilusão do esforço, depois vamos analisar 4 erros cruciais: o estudo passivo, o de ignorar os próprios limites, o de lutar contra a memória e, por fim, o de esquecer da base. No final, a gente amarra tudo num plano para começar a aprender de verdade. Vamos começar pela raiz de tudo, a tal da ilusão do esforço. É aqui que a gente entende por que tantas e tantas horas de estudo podem, no fim das contas, não servir para nada. O nome técnico para isso é ilusão de competência. Sabe o que é? É um viés cognitivo, uma pegadinha da nossa mente que faz a gente superestimar o quanto entende de um assunto. Sabe aqueles métodos de estudo mais superficiais? Eles criam essa falsa sensação de que estamos dominando o conteúdo, mas na verdade o conhecimento não foi fixado. E essa ilusão leva a gente direto para o primeiro grande erro, o estudo passivo. Essa armadilha clássica de se sentir familiar com a matéria, mas sem de fato entender o que ela significa. Olha, a diferença aqui é gritante. De um lado temos o estudo passivo, ficar relendo, grifando tudo, resumindo. A ciência já mostrou que isso só gera uma falsa segurança, uma familiaridade. Do outro lado, o estudo ativo, se testar, tentar explicar o conteúdo em voz alta, resolver problemas. São essas ações que forçam o cérebro a sair da zona de conforto e realmente aplicar o que aprendeu. E essa citação do físico Richard Feynman resume tudo de um jeito brilhante. Ele diz que existem 2 tipos de conhecimento. Um é saber o nome de alguma coisa, o outro é conhecer de verdade essa coisa. O estudo passivo só te dá um nome. O ativo te dá o conhecimento real. Agora vamos para o segundo erro: ignorar os seus limites. Esse aqui vem daquele mito de que a gente consegue ser multitarefa, sabe? Estudar sem parar e mesmo assim absorver tudo. Spoiler, não funciona. E o custo disso é altíssimo. Tentar ser multitarefa pode derrubar a sua produtividade em até 40%. Isso mesmo, o nosso cérebro não foi feito para isso. O que a gente pensa que é multitarefa é, na verdade, uma troca frenética de foco, e isso tem um preço cognitivo enorme. Bom, então como é que a gente foge dessa armadilha? Uma solução super simples e poderosa é a técnica Pomodoro. Funciona assim: foco total por 25 minutos, daí uma pausa de 5. Repete esse ciclo e depois de umas 4 vezes você faz uma pausa maior. Simples assim. Isso mantém a mente afiada e o esgotamento bem longe. Vamos em frente porque tudo isso se conecta com o erro número 3, lutar contra a memória. Muita gente estuda um assunto uma única vez e espera se lembrar para sempre, mas a ciência mostra que esquecer é um processo natural e até esperado. E a prova disso é a famosa curva do esquecimento. É impressionante ver como a nossa retenção de informação simplesmente despenca. Sem nenhum tipo de reforço, em 24 horas, quase 2/3 da informação já era, sumiu. E em uma semana, resta só 1/4 do que foi estudado. A solução para combater essa curva é a repetição espaçada. Em vez de estudar tudo de uma vez só, a ideia é revisar o conteúdo em intervalos que vão aumentando. Por exemplo, uma primeira revisão em 24 horas, depois de uma semana, um mês e por aí vai. Cada revisão fortalece a memória e literalmente achata essa curva do esquecimento. E aí a gente chega no erro número 4, ignorar a base. Sabe, nada do que a gente falou funciona sem os 2 pilares que sustentam todo o aprendizado, mas que quase todo mundo acaba esquecendo. O primeiro pilar é o sono. Como essa citação deixa bem claro, ele é absolutamente necessário e insubstituível. É enquanto a gente dorme que o cérebro consolida o que foi aprendido, sabe? É quando ele transfere as informações para a memória de longo prazo. Estudar até cair de cansaço e sacrificar o sono não é só ruim, é contraproducente. E o segundo pilar é o planejamento. Um cronograma irrealista, com horas e horas de estudo sem pausa, com metas vagas, isso é a receita para o desastre. O segredo está num plano realista: sessões mais curtas e focadas, metas pequenas e consistentes e pausas programadas. Tem que lembrar, constância sempre vence a intensidade. Certo? Então vamos juntar todas essas peças. Aqui está um resumo bem prático para começar a aprender de verdade, a partir de hoje. Esse quadro aqui resume tudo de forma bem direta.
Para o aprendizado passivo, a solução é a recuperação ativa. Se testar, se explicar. Para a multitarefa e o esgotamento, use blocos de foco com pausas, tipo Pomodoro. Para o esquecimento, a resposta é a repetição espaçada. E para a falta de plano e sono de qualidade, a chave é o planejamento realista e a priorização do descanso. São ações diretas para cada um dos erros. A conclusão é muito simples. Esses erros são comuns, mas eles não precisam ser a sua realidade. Agora que você conhece cada um deles e sabe quais são as soluções, comece a mudança. Pare com isso hoje.